empresária, mentora de vendas, especialista em gerenciamento de riscos e conseguiu transformar desafios em oportunidades durante toda a sua trajetória profissional. Marina Mota. Eu sempre fui uma pequena vendedora que gosta e faz das vendas o meu principal carro-chefe. Toda a rejeição que eu sofri na infância, a ponto de hoje me sentir muito confortável na frente de um cliente que me dá um não. Essa geração que não consegue sustentar esse bastidor, que não consegue sustentar esses desafios, provavelmente não vai surfar a onda que a gente está surfando e com certeza ainda tem para viver. Estamos de volta. E novamente, muito obrigado por você estar aqui. Estou muito feliz. E antes de começar, não esqueça de curtir, comentar e colocar aqui embaixo quem você quer que esteja no próximo episódio. Comigo sempre meu amigo Robson. Obrigado, Robson, por estar aqui de novo. Fernando, sempre um grande prazer estar do seu lado. E acabei de descobrir que esse ano a gente faz 26 anos de amizade, hein? Já passamos de um quarto de século. É isso aí. Nada como fortalecer a amizade, ó. Ano passado você não me deu nenhum presente, esse ano não esquece, por favor. Vou deixar. Cara, esse episódio de Talk Sobre a gente tem uma grata surpresa, porque foi uma pessoa que a gente se conectou no evento da Jennifer Caselato, que esteve aqui conosco. É nossa sócia no Fire Club do Johnny Martins, empresária, mentora de vendas, especialista em gerenciamento de riscos e conseguiu transformar desafios em oportunidades durante toda a sua trajetória profissional. Estamos falando nada mais, nada menos que Marina Mota. E vai começar... Talk Solve! Aê! Seja bem-vinda, obrigado por você estar aqui. De verdade, a gente está feliz. Estou super feliz. Espero que você fique à vontade e possa falar sobre tudo que você queira. Eu que só tenho que agradecer vocês, antes de falar qualquer coisa, né, Rob? É verdade. Foi uma conexão muito genuína, eu acho. Uhum. E não só agradecer, mas poder compartilhar um pouquinho da minha trajetória com vocês. Até porque o Rob, né, foi a pessoa que fez essa ponte para eu te conhecer também, Fê, é uma grande referência. Então, a gente poder compartilhar isso, aprender e trocar é sempre maravilhoso. A troca, o network, né, até que o Johnny fala, né, é moda de troca, é moda do momento, né, então... Com certeza. Essa troca, esse conhecimento, a gente conhece outras pessoas, a gente tem muito a ganhar, né? Sim, até porque, com certeza, tem pessoas que têm mais sucesso do que a gente, não pelo fato de saber mais do que a gente sabe, mas provavelmente por se posicionar melhor, por sentar em mesas, né, que fomentam esse networking, né, e é isso que a gente busca. A internet é a rua mais movimentada do mundo. Com certeza. O Instagram, ó, um mercado, né, um shopping onde ou você tá vendendo ou você tá comprando. Sim, se você não tá vendendo, você é o produto. Exato, é verdade. exatamente. Tem uma frase que eu gosto muito e que eu sei que você também usa isso nas suas conexões, que é: primeiro crie relacionamentos para depois criar negócios. Sim. E você vai falar muito sobre isso aqui hoje com a gente. A sua história é muito inspiradora, né? Por isso a gente imediatamente já fez o convite para você entregar tudo aqui. E espero que você consiga entregar para as pessoas que acompanham o Talk Solve um pouco disso. E a gente quer conhecer como tudo começou na sua vida, né? Desde a sua infância, as dificuldades que você enfrentou, até estar nessa posição de estar ensinando outras pessoas com o seu desenvolvimento e essas pessoas também conseguirem terem sucesso nas vendas e no mundo do empreendedorismo. Animal. Bom, basicamente, eu sempre fui uma pequena vendedora. Gosto de falar assim. Uma vez meu pai estava contando a minha história e eu nunca tinha olhado com esse viés. O meu pai tinha uma pequena papelaria na frente do meu colégio. Tinha outros negócios, mas assim, o principal ali, que era muito próximo a mim, era uma papelaria. E toda vez que tinha alguma atividade na escola, eu já percebia que as pessoas esqueciam material. Tomavam aquela canetada, sabe, na agenda. Pô, mais uma vez, fulaninho de tal, esqueceu cartolina, giz de cera, caneta. E eu comecei a falar pro meu pai: pai, estão pedindo 3 cartolinas, me deixa eu levar 7? E ele falava assim: mas por que, menina? Vai levar 7? Eu falei assim: você vai ver por quê. Eu chegava na sala de aula e vendia essas coisas pra ter o meu dinheirinho. Isso com quantos anos?
Ah, eu era pequena, sei lá, uns 7, até antes. Sério? Eu entrei com um ano adiantada na escola, então se era a primeira série, todo mundo tava com 7, eu tava com 6. Então, desde esse momento você já conseguia perceber a oportunidade de... Na necessidade, né? E no período da tarde eu trabalhava com meu pai. Eu nunca entendi que isso realmente ia se fazer presente hoje em dia, né? Talvez uma característica ali de ser bastante comunicativa, amiga, mas olhar aqui, admiração pelo meu pai, que era um grande vendedor, e falar, caramba, eu acho que eu faço isso de forma natural. Corta para minha história de hoje. Essa menina pequena que sempre teve vontade de ter o dinheirinho é a Marina de hoje, que gosta e faz das vendas o meu principal carro-chefe. Ensinar e mentorar pessoas nessa área simplesmente faz com que aquela criança se sinta realizada todos os dias. A gente basicamente precisa alimentar essa criança interior, né, que a gente tem. Então eu acho que essa realização pessoal, ela é a concretização dos sonhos e projetos daquela pequenina lá de trás. Que top. Legal, legal. Sorte que você não teve nenhum amigo na infância que acabava com seus negócios, viu? Eu sempre conto isso aqui, porque assim como você, eu comecei a vender coisas na escola. E aí o Fernando comprava e dava de graça. Acabava com meus negócios. Eu ia reinventando os novos produtos e sempre ele fazia a mesma coisa. Pior na escola, quando eu descobri os fornecedores, aí eu comprava para as pessoas, porque eu ficava com dó. Eu ficava com dó das pessoas. As pessoas não tinham dinheiro. Às vezes a pessoa deixava de comer o lanche dela, juntava pra comprar, tipo, às vezes a correntinha, o golfinho, ou o que for. Olha e aí eu ia lá, achava onde comprava. Até band-aid colorido eu vendia na escola. E aí ele também achava a fonte e distribuía. E olhava para as pessoas. Como é que vocês se tornaram sócios, então? Essa é a grande questão. Como é que você já sabia desse viés e tá aí, ó, 26 anos juntos? Essa parte a gente conseguiu resolver. Hoje a gente vende de verdade. Vende juntos. Hoje sem vender. Boa. Mas eu continuo aprontando com ele hoje em dia. Menos, né? Mas Ó, gente, eu já falei pra eles que eles têm que fazer esse episódio, então você fica ligado aí, continua acompanhando aqui o canal do Talk Solve, que eles vão contar esse relacionamento duradouro aí de 26 anos. Boa, É isso boa. aí. E Marina, esse primeiro momento seu aí como empreendedora aos 7 anos, depois como foi o desenrolar aí da sua trajetória, né? Legal. Vamos lá. Ao mesmo tempo, obviamente que eu não sei se vocês, acho que todo mundo consegue ter essa visão de que a gente olha para pessoas que têm sucesso e elas tiveram várias coisas em comuns. Se você fosse modelar alguém que teve sucesso, geralmente essas pessoas, elas passaram por alguns momentos desafiadores na vida e elas souberam utilizar eles da melhor maneira possível. E são pontos, às vezes, até que similares, né? Se a gente observar todo mundo que passou aqui no TalkSolve, sempre teve esse grande desafio ou esse pontinho do empreendedorismo na fase de infância. O grande medo que eu sinto da nova geração é a falta disso, né? As pessoas não têm mais isso e a gente não sabe como vai ser o sucesso delas daqui a um tempo, né? Com certeza. Eu não sei se é só o fato da gente sonhar grande, porque eu acho que eu escutei tua história já e entendo que o sonho, ele nos fomenta, ele traz essa acho que é fome. Os bons vendedores têm essa fome, né, essa ambição. Mas talvez, como eu já comentei com você outras vezes, é saber exatamente que a gente não quer voltar para o lugar de origem, não por vergonha, mas por saber que existe um outro horizonte, existe um outro ambiente. Então, essas pessoas que tiveram sucesso, com certeza elas tinham um marco de início e elas não viam fim, elas queriam ir para uma outra zona, que não fosse uma zona de conforto, mas que fosse uma zona de segurança, que eu acho que sempre foi o meu maior é o meu goal ainda, me sentir seguro o suficiente, com uma reserva financeira suficiente, com uma liberdade financeira estável, para que eu possa viver essa... A gente vai vivendo ao longo do processo também, né? Não dá para ser hipócrita aqui, mas que a gente possa construir essa trajetória e deixar um legado para os nossos filhos, ou até mesmo para as nossas empresas, com orgulho ali do que a gente fez. Então, realmente, quando a gente modela pessoas, são características básicas. Essa nova geração
talvez precise desses sonhos e projetos um pouco mais latentes. Acho que a vida um pouco mais fácil faz com que a gente também batalhe um pouco menos. Não sei se vocês concordam comigo. Sim. Com certeza. A internet também traz muito disso, né? Mostra essa facilidade, que não é uma facilidade, mas pra gente que viveu esse mundo offline e agora tá no mundo online, a gente consegue pegar isso de forma positiva. Perfeito. Pra essa nova geração que vive só atrás do celular, é muito difícil. E o Anderson Hernandes postou algo relacionado a Sim. isso essa semana que eu achei extremamente importante, né? Porque a gente vive o glamour das redes sociais. Mas quando a gente se depara para nossa realidade, não é aquele mundo de rosas, né? Total. Eu, acho que uma ponte interessante é que, claro que eu tô falando com dois pais, né, dois empresários, mas quando a gente puxa um pouco isso aqui pra maternidade, pra mãe, pra empresária, são vários pratos rodando ao mesmo tempo, né? Vocês estavam aqui nos bastidores comigo, de deixar o meu filho, ligar pra escola, fica mais 2 horas com ele, por favor. Essas estruturas que a gente faz, ninguém tá olhando. E é o que faz realmente a gente depois bater no peito e falar assim, caramba, ui, ia falar um palavrão agora. Fique à vontade. Cacete, eu sou capaz de fazer isso daqui. Uma das minhas palestras, e foi também um ponto de conexão muito forte, é quando eu trago para a realidade da venda um pouco de como foi o abandono materno, né? Toda a rejeição que eu sofri na infância, a ponto de hoje me sentir muito confortável na frente de um cliente que me dá um não. Essa geração que não toma não, que não consegue sustentar esse bastidor, que não consegue sustentar esses desafios, provavelmente não vai surfar a onda que a gente tá surfando e com certeza ainda tem para viver. Exatamente. Né? Que vai existir trabalho, pode existir um trabalho até mais inteligente, mais otimizado, mais estratégico, mas vai existir trabalho, não tem como, né? Não vai acabar. O que esse abandono materno fez você amadurecer de uma forma precoce e trabalhar essa inteligência emocional? Perfeito. Primeiro de todos, eu lembro muito que quando a minha mãe foi embora, uma das coisas que eu fazia escondido na madrugada era sentir e cheirar o travesseiro dela. Era uma coisa que eu entrava no quarto dela escondido e sentia as roupas que ela tinha deixado. Ela tinha um perfume, que é um perfume assim que eu acho que eu nunca mais senti aquele perfume. E eu procurava nesses pequenos gatilhos aquela presença que não existia mais. E a minha avó sempre me falava, minha avó sempre foi muito dura, foi ela que me sustentou, foi ela que me ajudou em todo o meu processo de amadurecimento. É uma senhora maravilhosa, tá quase completando 99 anos, devo tudo a ela, com certeza. A minha avó sempre virava e falava assim, não adianta você ficar, isso eu tinha aí, era novinha, hein? Não adianta você ficar esperando aquilo que te deixou. Caramba. Busque e encontre novas formas de se reestabelecer. Qual o nome da sua A minha avó? Olga. Dona Olga, mulheres especiais transformam mulheres incríveis para o mundo, né? Então, parabéns aí pelo seu trabalho, porque realmente a Marina é inspiração para muita gente. E eu vou mostrar para ela esse vídeo. Boa. E aí, nesse processo, eu tinha uma tia, são mulheres, né, que me ajudaram, assim, a criar algumas referências. A gente estava numa loja, então contei esse detalhe da minha avó, vou contar um negócio da minha tia. Eu estava numa loja e aí a moça me perguntou, eu tava escolhendo uma roupa, alguma coisa do tipo. Então, ela é quem? Perguntando pra mim. Eu falei, é minha mãe. E minha tia me pegou, entrou dentro do provador e falou assim, Marina, não importa quem é sua mãe. Eu não sou sua mãe, eu sou sua tia. Foi mais um ponto de falar assim, caramba, ela realmente não é minha mãe, ela é minha tia. Então, encarar, talvez nesses dois, eu trouxe esses dois cenários pra vocês, é encarar que não importa a sua idade, talvez elas trataram uma criança da forma com que se deveria tratar alguns adultos.
né? Então, Perfeito. essa lição não é, talvez, para uma criança, Sim. É Mas- duro, né? Mas Mas foi necessário para te É mudar hoje necessário, quem Mas você é. foi dois grandes laços que precisavam ser cortados. Não adiantava eu ficar cheirando roupa de outras pessoas e não adiantava eu ficar achando que fulano ou ciclano ia substituir um papel Transferir, que era né? Transferir o papel de uma. insubstituível. Uhum, Né? sim. Então, talvez a minha primeira lição de vida ali em relação ao abandono foi a aceitação. Empresário hoje que não aceita a sua real situação e parte para um próximo ponto, para um próximo estágio, o cara vai ficar sofrendo, vai ficar sangrando, porque Você faz um castelo em cima de um castelo de areia, né? total, fica Porque- vivendo numa ilusão. Então você tem que aceitar a situação. Cara, é essa a situação que eu tenho? O que eu posso fazer daqui pra frente? Ah, Marina, mas você era criança, você não tinha discernimento. Bicho, você tá subestimando as crianças. Porque quando você fala sério, olho no olho, o negócio é difícil, é foda, A criança sabe. a criança sabe que o negócio é sério. Porque não, a criança é um ser humano. Então, foi assim, precisa passar a página. Ela não vai voltar. Acho que o recado era esse. Ela não vai voltar. Você precisa seguir. Uhum. e aí você seguiu, né? Tomou o seu rumo. As coisas não foram fáceis, né? Seu pai era um empresário. Como que aconteceu ali adiante? Você começou a jogar futebol, criou oportunidades também em cima disso. Legal, bom você trazer isso. Eu falo hoje com empresários, né, Rob? Eu tenho hoje uma empresa que trabalha com planejamento e proteção financeira para empresários, onde a gente blinda bastante a sociedade. Eu nem gosto muito da palavra blindagem, porque ela tá muito aí. Cada um usa ela de uma forma que às vezes é até pejorativa, mas é uma forma da gente gerenciar os riscos empresariais. E eu trago isso com muito propósito, porque eu vivi isso na pele. Então, o fato de eu conseguir falar sobre esse assunto hoje de uma forma que me faz uma autoridade no tema é porque eu vi isso na vida do meu pai. Sim. Meu pai tinha alguns negócios, teve um infarto, onde tirou ele por um determinado período ali da frente da empresa. Uhum. Muito centralizador, então também não se passava esse todo o conhecimento que ele tem. E todo mundo está sujeito a isso, né? Sim. A gente não tem, Previstos, não, né? não tem previsão de você ficar doente e deixar seu negócio na mão. Com certeza. Como é importante você trabalhar esse gerenciamento de risco, né? Perfeito. Ele tinha 39 anos. Nossa, novo. Meu pai, quando olham pra trás, falam assim, meu pai, cara, shapeado. Meu pai sempre olhou pra saúde. Ele fumava e era um cara que guardava muito pra ele mesmo. Então dizem que ele estava Mágoa. vivendo numa bomba relógio ali, sabe? O empresário, aquele empresidiário, acho que é a palavra. Sim. Então, vivendo muito negócio, não olhando pra fora. E acabou que ele teve esse problema de saúde. A minha mãe, ela sempre... Por isso que hoje, olhando para o passado, eu entendo que boa parte do que aconteceu com a nossa vida foi porque a minha mãe sempre foi uma pessoa doente e que nunca procurou ajuda. Então, a minha mãe flertou muito tempo com o alcoolismo, né? Flertou muito tempo com jogos. Depois foi morar nos Estados Unidos a partir do momento que o meu pai tinha quebrado. Então, assim, até que ponto é amor, né? Sim. E eu falo muito disso, é duro pro empresário escutar. Eu falo pra ele, cara, você tá bem agora, tua esposa tá do seu lado, perfeito. Para de gerar renda. Ela te põe e te tira do sol, se você precisar. Se tiver numa cadeira de roda, você confia a ponto de saber que ela vai te ajudar nessa estrutura? Ela tem capacidade de know-how, capacidade econômica ou capacidade intelectual de tomar conta do seu negócio? Se você acha que todas as suas respostas são sim, sensacional. Eu acho que esse é um baita tapa na cara de muitas pessoas que ficam acomodadas, né? Total. Em tomar uma ação e em cuidar dos riscos que podem acontecer na vida a qualquer momento. E do patrimônio que se construiu, né? Porque, como disse o Eric, eu assisti uma palestra do Eric no último Fire Experience, onde a gente é sócio, né, do Fire Club, que o Eric é o cara que fez todo o design da CIMED. E ele fala, o paladar não retrocede. A partir do momento que a gente cria uma autonomia financeira, um padrão de vida, Sim. você não quer retroceder. Sim. E se tem coisas que hoje podem ser divisores de água, assim como eu vi lá atrás, foi a falta de estruturação financeira na vida dos meus pais. Porque quando tá tudo bem, tá tudo bem. Só que quando não tá tudo bem, não se sinta um peso financeiro na vida de alguém, sabe? E Marina, quem foram as pessoas que foram inspirações para o seu paladar?
pro meu paladar. Eu tenho minha madrinha e meu padrinho. Beijo, Beth Ribeiro! Ela foi uma grande inspiração para mim, porque os dois sempre tomaram conta do próprio negócio. É um casal muito bem sucedido, tem 3 filhos. Então, essa estrutura talvez foi a modelagem familiar no qual eu me espelhei por bastante tempo. Não que vivessem num rótulo de margarina, né? Mas que tivesse ali uma questão de, cara, a gente tá trabalhando junto para o mesmo objetivo, né? A gente conseguiu sair de um plano A para um plano B. A gente consegue viajar todos os anos. Meus filhos estudam em bons colégios, né? Se compra coisas boas, se come coisas boas. Então, eu sempre fui olhando para aquele cenário e mapeando devagarzinho aquela estrutura. Tanto que eu utilizei da educação a oportunidade de acessar esses ambientes, que talvez eu não conseguiria acessar ali no bairro onde eu nasci, com os amigos que eu tinha. Mas eu pensava, cara, se eu for sentar numa universidade internacional com a inteligência que eu tenho, que era use suas armas, né? As armas que eu tinha eram intelectuais ali. Para conviver com pessoas de outro patamar. Tanto que é uma coisa que eu procuro fazer sempre, né? Estar em mesas que eu aprenda mais do que ensine. A ambiência é super importante, né? Fundamental, na minha opinião. Se você quer subir de nível, experimente novos níveis. Que aí sim você vai estar vivenciando e isso vai fazer parte de você ao ponto de ser normal, natural. A ponto de pagar por eles, né? Sim. Antigamente se recomendava muitas pessoas, né? Quem é vendedor das antigas sabe que a recomendação valia muito. Só que no nosso caso, hoje, se existem outras oportunidades onde recomendação boa, muitas vezes é recomendação paga. Né? Você estar em algum lugar, às vezes o seu bolso não consegue sustentar. Você não teve pai rico, mãe rica que pudesse te proporcionar aquilo. Agora, com estratégia de falar, poxa, isso é um investimento. Você abre o olhar, você estoura a bolha, você compartilha coisas que você jamais teria possibilidade se você não tivesse o dinheiro como acesso. Sim, é importante. Marina, conta pra gente aqui, você foi bolsista, né, por conta do futebol. Sim. E depois você escolheu uma formação completamente alinhada com vendas hoje. Olha, eu não sei se a gente dá sorte na vida ou a gente dá tanto azar que a gente acaba, sabe? Aquela coisa que você não sabe ainda como escolher. Mas eu amo futsal, sempre joguei bola. O esporte sempre teve correndo nas minhas veias. De alguma maneira, ele sempre me estimulou muito. Comentei nos bastidores aqui com vocês que eu flertei em alguns momentos com as drogas, né? Era um ambiente onde... É propício, né? Tudo. Dentro da minha casa eu tive essa visão muito clara que me dava muito medo, né? Então eu falo que tem 2 fatores na nossa vida que nos trazem para um outro nível. O medo, tanto de retornar quanto aquele medo que te paralisa, pode ser positivo e negativo, como tudo na vida, e aquele que te inspira. Ele pode te inspirar, mas ele pode também te trazer para uma zona de ganância muito grande. Então, essas 2 coisas, elas precisam estar muito controladas ali na vida de quem quer mudar de patamar. E o esporte, ele foi a minha grande droga, né? O meu grande, ali, aquela adrenalina gostosa, aquela coisa que, de certa forma, era boa parte do meu dia. Trago isso até hoje, né? Já fiz de tudo que vocês possam imaginar depois do futsal. Tenho 2 cirurgias, então teve efeitos colaterais aí. Era pivô, então tomava muita porrada. Do mesmo jeito que aprendi a bater, eu também aprendi a apanhar. Isso fez com que eu tivesse talvez uma resistência e uma resiliência bastante importante que eu trago para os negócios hoje. É um outro ponto de modelagem. Muitos dos nossos parceiros, empresários e amigos que são alta performance têm um esporte ali ou uma rotina de saúde bastante interessante. Então eu acho que essa parte eu consegui pegar bastante. E educacionalmente, ele me ajudou, além de ajudar o meu pai ali nos custos educacionais, também me trouxe o fator de jogar bola, estudar, ter boas notas. Coisas que se a gente não tivesse numa zona que te tira da zona de conforto, talvez eu não buscasse tanto esse equilíbrio.
para ter um resultado que, como criança, muitas vezes você fica naquela... Sim. Sim. Até porque, você, como você falou, você era bolsista. Então, se não tivesse boas notas, você perdia a bolsa. Então, você te obrigava também a ser uma boa aluna. Tinha que ter esse conjunto. Você sabe que eu fui convidada a me retirar da escola, né? Vou contar uma coisa aqui pra vocês que... Inclusive, a pessoa que aconteceu isso, hoje é super famosa nas redes sociais. É uma nutricionista ferrada. E eu era bem esquentadinha na época da escola. Eu tava na minha pré-adolescência, ali, adolescência, jogando bola. A gente chamava de rachão. Por quê? Porque era menina misturada com menina, hora do intervalo, bola no chão, gol na caixa, né? Essa era a regra do jogo. E aí eu tomei um totozinho, caí, ela me deu meio que uma paulistinha. Fui levantar, ela virou pra mim e falou assim: sua mãe te abandonou. Falei, o quê? Caramba. Bicho, fiquei doida da Imagina. vida. Tava no meu segundo ano do colegial. Ela não mexeu na ferida, né? Ela afundou o dedo. Não, arregaçou. E é uma coisa que hoje eu falo muito sobre o abandono da minha mãe, porque eu consegui ir trazendo essas coisas que foram me ajudando, só que foi um processo. Sim, sim. 17 anos, 17 não, tava com 15 para 16 anos, a flor da pele, jogando bola, Sim, você já tá ali naquele ambiente. aquele ambiente bem gostosinho, né, pra fazer merda. E aí eu bati a cabeça dela na quadra, abri um rombo, ela tomou alguns pontos e eu fui convidada a me retirar. Nesse momento, o meu pai foi Eu achei Meu- leve. leve. Achei leve pra. Meu pai, eu tava assim, tava falando do medo aqui, né? Eu falei assim, cara, meu pai vai me arregaçar, meu pai vai me arregaçar, meu pai vai me bater, cara, meu pai, nossa, o que meu pai vai fazer? Meu pai chegou e foi totalmente congruente com tudo que ele tinha pregado pra mim. E, tipo, eu nunca vou esquecer daquela cena, é uma das cenas mais reais, assim, até hoje. Ele falou assim, o que aconteceu? Eu falei, pai, aconteceu que ela falou isso, isso, isso. Você tá bem? Eu falei, tô. Você tá leve? Eu falei, tô. Ele falou assim, então eu vou ser o seu suporte, eu sou seu porto seguro. Não foi a melhor atitude, mas foi a atitude que você conseguiu gerenciar naquele momento. A partir de agora, deixa que eu cuido. Caramba. Quando você tem esse respaldo, e eu não esperava a cara do meu pai, porque meu pai, como eu contei pra vocês, ele também sofreu bastante com o abandono da minha mãe. Só que, vou linkar aqui com vendas, tá? Meu pai foi um mentor ali. Eu sabia que ele ia me dar uma enrabada depois. Eu sabia que ele ia me falar um monte de verdades e que eu não deveria ter agido com aquela fúria. Só que naquele momento ele acolheu. Então, um grande líder hoje, um grande mentor, primeiro você elogia, primeiro você acolhe e você repreende no particular. Isso eu trago muito pra minha vida hoje na área de vendas. A inteligência, Olhar esse a cenário. inteligência emocional como é importante, né? Que foi o que seu pai teve nesse momento. Ele teve, mas eu não tive, né? Sim, mas ele teve por você. É que hoje elogiam muito a minha inteligência emocional hoje, Uhum. mas foi porque tudo isso que passou, assim, foi construindo esse... Sim. Tá catalisando, né? Foi catalisando, foi processando, foi trazendo. E é essa reação do esporte que a gente tem. Às vezes é a flor da pele mesmo, é aquele negócio de explosão, né? Você fez Universidade Federal, Uhum. totalmente ligado a vendas. A verdade, eu fiz engenharia ambiental aqui no Brasil, fiz gestão ambiental na USP, e aí eu fui fazer gerenciamento de risco na Universidade de Toronto, lá no Canadá, onde eu passei 2 anos e meio fora do país. Foi um grande divisor de águas na minha trajetória, porque eu achei que eu ia viver e morrer como engenheira, como uma grande referência que era meu padrinho, sempre olhei para eles, né? Eles trabalhavam na área de construção civil, então sempre foi uma coisa que eu me espelhava, quais Foi profissões... uma influência direta ali. Foi uma influência direta e porque, sinceramente, todas as minhas atitudes nesse momento de pré-adolescência, para escolher a minha profissão, eu acho que a gente escolhe muito jovem o que a gente Sim. quer, e sempre foram baseadas em dinheiro. E Pra você, aquela profissão que ia te dar mais dinheiro, mais retorno. foi. Se fosse aquilo que eu mais gostasse, eu acho que eu faria educação física e veterinária por causa do meu pai. A gente tem um ranchozinho até O hoje. Fernando fez educação física, sabia? Ele me tirou pra contabilidade. Sério? Sério? Foi um resgate? Fui lá buscar ele e Deixa eu te falei salvar? assim, não faz isso não, vai, vem pra cá, vem trabalhar com contabilidade comigo. Hoje eu gosto, mas eu odiava no começo. Sério? Eu sou ruim com matemática, achava que era só cálculo, mas não é. Não é. Então, vendas são pessoas, né? Sim. A gente tem que se especializar em pessoas. Vendas acaba sendo meio que um ato secundário ali daquele laço que você estabeleceu na conexão. Sim.
E a Universidade de Toronto me trouxe grandes possibilidades dessa ambiência que eu já tinha falado, de ver que o brasileiro era muito mal servido, porque eu tive a oportunidade de trabalhar em 2 grandes seguradoras fora do país. Não sabia que a minha vida ia estar do jeito que ela tá, nessa questão de deu uma virada 360, mas eu também não posso ser desonesta comigo mesma, né? Eu sempre plantei isso ao longo do caminho, sempre fomentei que isso acontecesse, eu sempre busquei alguma coisa melhor. E talvez a colheita ela não seja tão próxima, né? Foram alguns anos ali amassando o barro para agora estar colhendo alguns frutos bons. E até colocando como comparativo, né, outras pessoas que também fizeram essa imersão para o Canadá, que desistiram na metade do caminho. Conta essa história aí que é muito boa. Você quer que eu conte toda a história, até dos alienígenas? Né, Tem alienígenas? já traz tudo aí. Agora eu tenho que contar, né? Olha, a gente bateu um papo outro dia e eu contei pra ele que se eu pudesse escrever um livro com um trecho Canadá, ia sair muita coisa boa e muita coisa engraçada. Mas a conotação dos alienígenas vão entrar na história, tá? Eu era estudante da Universidade de Toronto. Eu fui pra lá pra um tipo de módulo que existia aqui no Brasil, que era o sanduíche. Foi na época da Dilma, na época, onde a gente tinha aquele programa do Ciências Sem Fronteiras. Então, basicamente, metade do seu estudo era custeado pelo governo. E chegamos lá, o professor, que era o cabeça dessa estrutura toda, né? Porque quem vai para fazer o mestrado faz simplesmente um pedacinho de um doutorado. Esse professor ficou doente e a gente teve que ser realocado para outros professores. Só que você ser realocado para outro gringo que não tem nenhuma afinidade com você, que acha seu inglês uma merda. Eu lembro que a minha primeira entrevista com a Beth Parker, ela virou para mim e falou assim: mas como é que você vai estudar comigo se seu inglês é de empregada? Aí eu peguei e falei assim, nossa, realmente deve ser pior do que de empregada, porque você tá desvalorizando uma profissão que faz seu país rodar, né? Tipo, essa era a minha vontade de ter respondido pra ela. Um preconceito, assim, gigantesco. E nada contra o Canadá, eu sou apaixonada por aquele país. Mas eu entendo também que essa questão da soberania, do latino, do undertable, dessas questões que a gente realmente vive na pele lá, o risco na pele, né? Trazem esse desconforto para todos os alunos. Então, qual que foi a minha atitude ali? Cara, eu tava num país com visto, que um monte de gente vai ilegal para fazer qualquer trabalho, tinha um visto de trabalho, tinha um visto de estudo. A única coisa é que eu não tinha mais aonde estudar. Então eu apliquei para todas as universidades possíveis e imaginadas, saí de um mestrado de hidrogeologia e caí numa faculdade de gerenciamento de risco, onde a bolsa era $1.200 num dia, no outro dia ela virou $0, R$0, zero nadas, né? Então eu tinha que estudar de manhã, entrava às 8. E lá vai a Marina de novo com desafio na vida, né? Porque já tava fácil, né? Já tava bem gostosinho. E as outras pessoas desistiram, voltaram pro Brasil? Então, nós éramos em 16, 2 ficaram. Eu e uma amiga ficamos. O resto todos voltaram. E agora tá Verdade, passando né? na cabeça de todo mundo que tá assistindo. Onde vai entrar os alienígenas nessa história? Eu tô aqui só esperando, né? Aqui assim, e Um agora? OVNI apareceu. Não, então, e aí houve um momento que eu pensei em desistir. Acho É que. normal, né? Tipo, na hora do medo você sempre pensa. Mas meu amigo era muito medo. Porque assim, Mas em outro país, outra cultura. tava em outro país, tava com outra cultura, tinha uma baita de uma oportunidade na mão. Não podia ligar pra casa, porque ninguém tinha condições de me custear lá em dólar, né? Toronto, comparado com Guelph, que era a cidade que eu fui pra estudar, tem um custo elevado por conta da moradia. Então, assim, era muita raça mesmo. Só que eu conhecia as pessoas certas. Ao longo de toda a minha história, eu tenho anjos ali muito definidos, mentores que não são mentores que cobram milhares de reais pra estar mentorando ninguém, são mentores da vida, são mentores da troca, são mentores que você nem imagina que você tem capacidade de conquistar aquela pessoa e na verdade ela vai falar pra você, olha, você não tem mãe, mas eu vou fazer o seu papel de mãe aqui. Seu pai tá longe, eu vou fazer seu papel de pai aqui. Só me escuta, né? E foi o que a Morgana fez. Um beijo, Mo. Sou muito grata a você.
Sente daí, de onde você estiver, o meu carinho, viu? Foi graças a você que eu tô aqui também. A Morgana, nos momentos mais difíceis da minha trajetória, eu entrava às 8 da manhã na faculdade, saía à 1h da tarde, entrava no hotel às 2h da tarde, saía às 8 da noite, entrava às 10 na construção civil, saía às 2 da manhã. Essa era a minha rotina. Caramba. Eu fazia drywall, eu lixava a parede, né, para os caras colocarem. Teve uma nevasca, recebi $70 de um mercenário português. Olha que eu sou descendente de portuguesa. Ele me deu dinheiro, peguei um táxi. Todo o dinheiro que eu tinha ganho naquele dia tinha ido no táxi. Cheguei desesperada no outro dia, falei, Morgana, eu vou desistir. Não aguento mais essa merda, esse frio do cacete. Parou, eu não aguento mais comer no Tim Hortons, que é um lugar onde você comia um café e um brioche todo dia. E comia na faculdade. Ela falou, o que aconteceu? Eu falei, não tenho mais condição, não tenho mais dinheiro. Tava um pau de vira-tripa, depois fiquei gordinha lá, mas no começo foi X. Ela falou, eu vou falar exatamente o que ela falou. Ela falou assim, ela me chamava de porquinha, mas eu não vou contar essa história aqui, tá? Você vai ter que me chamar de novo. Porquinha, pega seus panos de bunda e vem morar no meu sofá. E foi graças a ela que, com a economia que eu tinha de aluguel, as coisas começaram a andar e eu comecei a ter insanidade mental também para poder estudar de fato, né? Procurar um estágio decente, absorver um pouco do que o Canadá tinha para me trazer. E aí foi um dia, dormindo nesse sofá, eu olhei pela janela e um alienígena apareceu. Foi isso. Foi dormindo naquele sofá que o ex-marido da Morgana começou a bater as suas castanholas invocando alienígenas. Isso é verdade. De madrugada isso. Não era de madrugada, era tipo assim, umas 10 horas da noite, sei lá. Ele tinha cascata de água, ele fazia... Gente, eu vou falar isso, eu não tô nem acreditando que eu tô contando essa história. Ele fazia xixi em garrafa PET, e deixava no sol, porque ele achava que isso ia conectar com alienígena. Era um negócio bizarro. E aí todo mundo falava, como é que você tá morando nesse sofá? Eu falava, eu também não sei, mas eu preciso morar nesse sofá pra terminar. Então é uma história que virou hilária. A gente ri até hoje, ela tá divorciada, graças a Deus, né, Morgana? Tem que se aguentar esse homem. Enfim, deu certo, Cara, sabe? essa é a história mais incrível que já passou aqui no Toque Juro, o cara queria invocar, ele tinha um totem de... E lá no Canadá tinha aquela época que era das bruxas, né, o Halloween, e ele comprou uma fantasia de alienígena, Vai piorando. de ET, e ele dormia todo dia. Você imagina, ele não colocava pra lavar, eu tô olhando aqui pro menino. Ele não colocava fantasia pra lavar, porque ele achava que isso ia trazer... Tipo, não, o suor ali com a urina. Para! E ele é canadense? Não, ele era português. E sabe o que eu ficava mais enlouquecida? Eu falava assim, eu durmo no sofá que ele senta. Isso é coisa de brasileiro pra enganar a gente. Eu falei, eu durmo no sofá que ele senta, não é possível, minha vida precisa mudar. Então, todo dia eu tinha esse incentivo. Foi uma garra pra você também sair, né? Com certeza, com certeza. Tudo é assim, é o que eu falo pra vocês. Eu não queria voltar pra onde eu tava, né? Exato. Então, eram pequenos baby steps. Resiliência total ali, né, mano? Nossa, antifragilidade, eu diria. Porque quem é muito frouxo já tinha abandonado esse barco faz tempo. Mas foi bom, cachaçava pra caramba, me divertia, dava risada. Não tem como não se divertir com um negócio desse também, né, cara? Era rir pra não chorar também. Exatamente. E aí, quando você decidiu voltar pro Brasil, já sendo especialista em gerenciamento de risco, e como isso te ajudou a dar o primeiro pontapé aqui em ajudar pessoas a vender uma das coisas que é mais difíceis, que é seguro? Perfeito. Então você viu que do nada, né? A gente tá dando risada e a gente vem com uma coisa muito séria. Maravilhoso isso, né? Tipo assim, ninguém fica estável nesse podcast. Então a galera tá sempre recebendo aí mais do que insight, boas risadas. Eu acho que eu nem tava preparada para empreender, na verdade. Eu tava sedenta para trazer pro Brasil alguma coisa diferente, porque obviamente foi muito conhecimento que eu adquiri, e sabia que o brasileiro era mal servido. Uhum. Quando a gente fala de seguro, tem muita gente ainda que só conhece o seguro bancário, só conhece o seguro de vida do banco, que só conhece essas estruturas que são estruturas, não vou dizer arcaicas, mas assim,
muito rústicas. A gente tem muita coisa sofisticada hoje. Fora né? o preconceito, né, de fazer seguro, porque a pessoa acha que se fizer seguro ela vai morrer logo. Você quer espantar uma rodinha de amigos? Fala de consórcio seguro de vida. O pessoal já fala assim, tipo, ah, não, tá bom, Ah, né? não, para, Marina. Sério. Eu tô bem de saúde, né? Marina, cala a boca, sabe? Então, nem é uma forma que a gente tem também de abordar o assunto, né? Uhum. O outro ponto de processo de venda. Por que que hoje eu tenho facilidade de vender coisas difíceis? Porque é isso que o Rob falou. Ninguém acorda de manhã querendo comprar um seguro de vida. Ninguém acorda pensando que a empresa pode precisar de um seguro na ausência de um sócio. Ninguém pensa nisso. E tá ok. A gente não vai usar essa parte do cérebro primitivo, que é a parte do cérebro que realmente nos traz esse primeiro bloqueio de alguém que tá querendo te vender alguma coisa. Sim. Então é natural. Mas voltando ao assunto, cheguei no Brasil, fui convidada rapidamente para voltar para engenharia e eu vi o quanto o engenheiro estava ganhando mal. Bicho. Começou a ver engenheiro Virando Uber. virando Uber. Falando, Eu ainda não deixa tinha pego essa fase. Eu acho que foi piorando depois. Eu acho que eu fiz a transição no momento certo. Sim. Mas eu ganhava um valor com um MBA fora, com uma especialização fora, falando inglês fluente, ganhando 9 conto, tendo que pagar 3 mil reais de convênio médico para minha avó. A conta não fecha. A conta não fechava. Só a conta não fecha, só o que você investiu na vida já não fechava, Já não dava ROI. já não dava ROI, né? E aí eu comecei a fazer algumas mini imersões. Falar assim, cara, o que tem de mercado? Recebi o convite. Meu primeiro contato com seguradora no Brasil foi através de um convite para fechar o meu próprio seguro. Afinal, eu era CLT, mas boa parte do meu salário era PJ, né? Tipo assim, era mais uma questão de... Perdão, eu era PJ, mas boa parte era questão ali de trabalhos em risco, porque eu trabalhei no Brasil inteiro, dirigia direto, morei no Mato Grosso do Sul, morei no Rio de Janeiro. Então, assim, tocava obras de alto padrão, né? Não de alto padrão financeiro, mas de risco mesmo, Complexidade. de complexidade. E aí eu falei, eu acho que tá na hora de eu fazer um colchãozinho e me jogar nesse mercado que todo mundo fala sobre o empreendedorismo. Novamente, você fez isso, então, na dor. Foi por conta de uma dor, de um sofrimento que você estava atento, você fala assim, E sabe qual foi ele? Eu falei, cara, a minha avó sempre foi meu porto seguro. uhum, Qualquer merda que acontecesse, eu sabia que por mais precária que a situação fosse, eu tinha pra onde correr. Quando eu volto, a minha avó não tá bem de saúde, porque foram 2 anos e meio que a saúde dela meio que, foi ladeira abaixo. Comecei a prestar atenção e falei assim, é ela que tá velha. É ela que precisa de mim. É ela que precisa de um retorno. E eu preciso sonhar os meus sonhos e projetos. Então, eu entrei numa encruzilhada que, assim, eu não quero parar de ajudar, mas eu também quero sonhar meus sonhos e projetos. A conta não fecha, eu preciso dar um passo pra trás pra dar 20 pra frente. Foi uma atitude muito de coragem e, ao mesmo tempo, disruptiva, porque eu não sabia que eu sabia vender. Sim. Aquela criança estava totalmente enterrada. Aquela criança maltratada, machucada, dolorida, que brincava de vender, não sabia eu não sabia que eu estava lá Será ainda, que aquilo era entendeu? um dom, E inclusive. você não tinha conhecimento sobre esse dom. E hoje você é conhecida como vender fácil serviços difíceis. Exato. Né? Como uma estratégia de negócios mesmo. Explica um pouco disso. Não, vender fácil, serviço difícil. Ó, eu vou dar mérito ao nosso querido Johnny Martins, a parte de mentoria dele num dia que a gente estava conversando sobre isso. Ele é cliente, ele tem proteção financeira, ele sabe da importância. A gente batendo um papo no podcast dele, onde eu fui convidada para falar um pouco sobre essas técnicas de Isso vendas. por si já é uma baita referência, principalmente no mercado contábil, né, Maria? Perfeito. Foi aí que ele introduziu isso. Ele falou, Má, você acredita que boa parte dos nossos sócios aqui, que são contadores, me dizem que é difícil vender contabilidade? Eu falei, você tá brincando. Ele falou, conversa com algum deles e me traz um case aonde talvez com o seu expertise você consiga ajudar essa galera. Foi basicamente isso. Peguei alguns colegas contadores, entendi qual era o modelo de negócio deles, que é muito modelo farmer, do sentido eu espero e a recomendação vem. E eu sempre fui hunter. É assim, você tem duas coisas que te movem quando você é vendedor. A conta batendo na bunda
né? Ou o próximo passo que você quer dar. Você imagina dentro de um escritório de contabilidade, você continuando com o programa de indicação, mas sendo o Hunter ali, é outro canal de venda completamente diferente. Para Completamente você diferente. escalar aí, vira algo rápido, inclusive, né? O contador, ele tem vários medos, e um dos medos que ele tem na questão de ser hunter é principalmente de roubar o cliente do outro. Uhum. Isso dentro do meu checklist, quando eu falo isso e pergunto isso para os nossos amigos contadores, ele fala, pô, o cara já tá sendo atendido. Mas o cara tá sendo bem atendido? O cara tá tendo solução? O cara tá feliz, né? O cara tá pagando justo. Tem tanta coisa que essa pessoa. Porque, assim, vamos falar a verdade, a gente é obrigado a ter um contador. Sim. Boa parte dos empresários, você vai bater isso no peito e falar, não, eu vou fazer meu imposto de renda, eu vou controlar. Não vai, você vai contratar um contador. E você vai contratar, às vezes, simplesmente, Porque a indicação do seu pai, da sua família, ou do seu vizinho. você vai no flow, você vai no fluxo. Uhum. Então, uma das questões que. Esse é um ponto, né? Além de você receber indicação, você poder oferecer um melhor serviço. Uhum. E faz parte, né? Todo cliente que você ganha, perdeu de alguém. Então, assim, é natural. Da mesma forma que a gente perdeu o cliente, também a gente recebe. E faz parte do processo. Sim. E aí vender fácil, um serviço fácil, melhor ainda, né? Melhor ainda, com certeza. O vender fácil, o serviço fácil, é engraçado quando eu vejo algumas pessoas que eu já trabalhei em loja, né? A gente tá no shopping, eu já fiz de tudo, mas já trabalhei e ali você tá rodando vez junto com o vendedor, né? Pô, não é sua vez, o cara veio aqui só caroçou. Quando você tem alguém passando toda hora na sua vitrine, que é o nosso Instagram hoje, toda hora você tem alguém rodando ali, toda hora você tem alguém passando pelo seu perfil e você é contador e você não está posicionado nas redes sociais como uma pessoa que soluciona problemas, eu não estou dizendo que você vai roubar da concorrência. Eu estou dizendo que a pessoa pode se interessar pelo seu trabalho. É aquilo, né? Cuide do seu jardim que as borboletas virão. Uhum, E o exato. Instagram tá aqui. Tipo, você pode fazer e as pessoas vão vir até você. E a minha ideia de trazer células comerciais para dentro das contabilidades é ensinar de fato o contador a ter uma visão sistêmica sobre a venda. É encarar ela com mais técnica e menos pessoalidade. Entendi. Porque você não precisa ser um vendedor nato para Só fazer. algo que você pode ir criando dentro de você. Você pode aprender, né? Além de aprender, você pode não só mentorar, mas espelhar pessoas que tiveram sucesso. Vender processo, né? Uhum, exato. A gente tem dois grandes produtos aqui para contadores. Primeiro é o gerenciamento de risco dentro do ecossistema que o contador pode oferecer para a carteira de clientes deles. E aí você pode entrar com uma parceria ali para trabalhar essa carteira, é isso? Isso, essa célula comercial, ela se espelha muito dentro da carteira do contador, principalmente para poder trazer uma solução que estava dentro de um buraco negro. Ele nunca trouxe isso para esse cliente, ele nunca conversou com o cliente E é dele dinheiro na sobre mesa, isso. né? Dinheiro na mesa e mais do que isso. Um dos objetivos que a gente tem dentro das contabilidades é reter esse cliente e fazer um cross-selling. Ele já está ali, ele já tem confiança contigo. Agora, também tem que ser agressivo da minha parte, oferecer para o contador um valor por essa indicação. Então, todo o trabalho que eu faço é 50-50. Meu trabalho vai ser hunter, vai ser dentro da sua carteira, mas ele também tem que trazer uma proporção farmer, já que você não quer ir atrás desse cliente. Sim. Então, tem que ser uma parceria de E ganha-ganha. você consegue oferecer dentro do seu ecossistema do escritório de contabilidade serviços e que seu cliente não precisa sair fora para buscar, né? Então, esse era o segundo ponto, porque às vezes, já ouvi de alguns colegas também, poxa, eu não faço a parte de planejamento sucessório. E a minha pergunta é por quê? Ah, porque eu não sei, ah, porque eu não vi. E aí esse contador, às vezes, vai encontrar a solução em outro contador, e o contador, que é mais vendedor que você, que é mais influente que você, que tem mais habilidade técnica e comercial, vai falar assim, então traz Além, tudo aqui pra mim, cara, eu faço tudo. além do dinheiro que está na mesa, você ainda pode perder o seu recorrente, o seu MRR, né? Ó, Falou tudo. vou deixar um recado para você que é contador, que é dono de escritório de contabilidade. Você precisa começar a olhar oportunidades dentro do seu ecossistema.
Muitas vezes a gente fica muito preso aos serviços de contabilidade em si, mas existem outras várias formas de você conseguir ganhar dinheiro recorrente que está na mesa, né? Registro de marca, certificado digital, gerenciamento de risco, processo sucessório. Então, olha quantas oportunidades que você tem de trabalhar o seu ecossistema, né? Então, a gente vai deixar aqui o contato da Marina Mota para que você possa entrar em contato com ela, fazer essa parceria que eu tenho certeza que vai ser de grande sucesso para o seu escritório de contabilidade, para você alavancar os negócios e colocar dinheiro onde é mais importante, na última linha do DRE, dinheiro no bolso. E é Animal. legal isso Amei. que você está falando sobre o ecossistema. Isso a gente também falou no último podcast com o Famélia, né? Eu tô Sim, lendo um sim. livro que fala sobre isso, que é o poder do ecossistema. Quando você traz um ecossistema, você consegue trazer soluções para o seu cliente. E para contabilidade, para qualquer nicho. Você consegue trazer soluções de fato para o seu cliente, porque você consegue ajudar em várias formas. E no final das contas, você quer isso. Você quer ajudar o seu cliente da melhor forma, Uhum. com que ele fique feliz e lembre de você, como você contou na questão do incidente que teve. E lembre de você nos piores momentos, inclusive. Sim. A ideia da gente poder fazer a prevenção, porque assim, existem coisas que vão acontecer na vida de um empresário, seja hoje, amanhã, depois, imprevistos que são recorrentes às vezes, e que a gente não pode achar, principalmente para quem é muito religioso, eu brinco, Uhum. que ai, Deus me protege, Deus isso, Deus aquilo, então com o meu vizinho, coitado, seu vizinho não tem nenhum tipo de fé, né? Porque seu vizinho pode ter um câncer, seu vizinho pode bater o carro, seu vizinho. Não, imprevistos são para qualquer um. A gente tem que. Não existe isso. A única coisa que a gente pode fazer é prevenir. Se a gente pode prevenir de uma forma ativa ou de uma forma passiva. Uhum. Se for passiva, é o seu bolso que vai sofrer, a sua empresa, o fluxo de caixa. Ativa é você dando um passo e colocando isso na mão de uma outra pessoa, seja uma pessoa mesmo, porque às vezes a gente tem essas possibilidades, ou dentro de uma seguradora, por exemplo, dentro de uma holding, às vezes, entendendo se isso funciona para a pessoa ou não, para uma trust, se também é inteligente, é a gente realmente fazer uma anamnese da situação do cliente. É aquele tailor-made, sabe? Olhar realmente ali para a realidade do cliente, de fato, e nessa hora, no momento mais difícil, ele ter não só o meu telefone, a pessoalidade, a confiança, mas ele saber o que ele tem que fazer nesse momento. Porque às vezes a gente fica tão perdido, tá doendo tanto, e quando a gente perde alguém principalmente, que você fica meio sem saber o que Perde o chão. fazer. Eu vou puxar esse gancho da conexão, mas antes disso eu quero falar sobre o segundo produto que você pode vender para contadores, né? Dentro desse nicho, que é a mentoria. A gente tem cerca de 5 a 8% de escritórios de contabilidade que tem um time de venda estruturado no escritório. Muitas vezes o contador ele não consegue se direcionar, abrir canais de venda. Como você, como mentora de vendas hoje, pode ajudar esse contador? Perfeito. Eu acredito em uma vivência para dentro da contabilidade. Fica muito longe da realidade do contador quando ele não pode experimentar essa questão da venda. Quanto mais ele entender que essa venda ela pode ser feita de forma natural, e a gente não vai conseguir colocar isso da noite para o dia, mas de uma forma que a gente vai começar com a base, que é cultura. Depois de cultura, a gente vai para processo. Depois de processo, a gente vai para essa dinâmica do dia a dia, para depois vir para a venda. Esse traçado E não dá para pular etapas, né, Marina? não dá. Então, quando eu vou para dentro de uma contabilidade, Fazer aquele diagnóstico inicial, entender tudo que ele já faz, o que ele não faz, para poder ir seguindo passo a passo, né? então isso é muito o que vocês vivem na empresa de vocês. Ó, e até agora, puxando o gancho aqui, o que a gente vive no nosso escritório, eu deixei talvez para falar de uma das últimas coisas aqui como cerejinha do bolo. Tá. Quero que você conte para nós aqui como é a sua experiência para um novo cliente ali. Porque, pô, eu escutei isso, eu achei Achei realmente, incrível. pô, é incrível, né, Incrível. Fernando? Eu fiquei pensando, falei, caramba, que legal. Gente, falar disso com vocês é um pouco assim constrangedor, porque ver a caixa que vocês entregam e tudo que vocês fazem para o cliente de vocês, tanto que eu aprendi com você quando eu tive, né, no escritório de vocês. Meus clientes, fiquem preparados que vem coisa muito boa para vocês, viu? Nossa, tem um negócio que logo logo vocês saberão.
É apaixonante o processo de venda de vocês e com certeza muita coisa eu peguei de lá. Agora, uma coisa que eu já faço e que eu tenho um carinho muito especial é quando a gente faz a entrega dessa apólice. Querendo ou não, um contrato de seguro ou um seguro de sociedade que a gente faz, seguro de negócios, ele tem sempre um porquê que foi feito. E o legado dessa empresa, geralmente, é ou pelo nome, então a gente trabalha muito com o ego desse empresário, ou é porque realmente ele quer que os filhos dele tenham acesso a isso, os próximos herdeiros tenham acesso a isso. E nada melhor do que a representação, né, dessa proteção através de um belo porta-retrato, que eu faço com bastante carinho, aonde atrás do porta-retrato, geralmente eu busco lá na internet, no Instagram, algo que marque um momento da família. E também, durante o meu papo com o cliente, eu tento extrair se tem alguma música que foi importante para ele. Então, eu trago esse caso, porque eu acabei compartilhando com vocês, que é de um casal que se conheceu, amava Jorge Mateus, e ele acabou pedindo ela em namoro numa casa de shows aqui de São Paulo, tocando uma música específica e eles contaram essa história. Porque do mesmo jeito que eu fiz no casamento de vocês, perguntando pra vocês dois como é que vocês se conheceram, eu faço essa pergunta quando o casal é empresário e, além de tudo, são casados. E eles me contaram. Eu gravei essa informação e no momento da entrega da pólice, eu dei o porta-retrato com o meu telefone atrás. Então eu não quero que eles venham procurar papel, entrem no celular. Se a única forma de encontrar meu telefone for atrás desse porta-retrato, vai estar lá gravado um número, né, do meu telefone, para que eles liguem, para que eles tenham esse contato a qualquer momento. E a música, onde a gente consegue colocar o QR Code do Spotify na música que eles gostavam. E aí eu entrego pra eles e peço, cara, essa Incrível música, isso. toda vez que tocar, você não vai só lembrar do momento que você pediu sua esposa em casamento ou em namoro, você vai lembrar de mim também. E é legal que o porta-retrato, essa pessoa vai colocar sempre visível. Ele não vai colocar na gaveta. Sim. O único lugar que não vai estar é na gaveta. Ele Perfeito. vai colocar na mesa do escritório, na casa, enfim, algum lugar importante para ele sempre ver. E aí, quando precisar, Neurociência vai total estar aí, lá, né? atrás do seu contato. E eu assim. já fechei negócios vindo desses portas-retratos. Pô, nossa, pessoa que vê. lindo, E outro onde foi detalhe, feito? não é qualquer Legal. porta-retrato, né? Naqueles feitos de azulejo, Sim, que fica lindos. super bonito, é lindo. E, pô, é incrível isso, porque realmente, às vezes com pouco recurso, você consegue transformar em uma experiência, pô, incrível mesmo. Eu gosto da minha frase ali, quando te faltar dinheiro, que te sobra criatividade. E Eu amei essa você foi extremamente criativo, né? Porque você consegue criar uma conexão genuína, você consegue ser totalmente é, de personalizar essa experiência, porque você busca a conexão primeiro, entender a história dessa pessoa e ter um produto que ele vai ser único para cada um, porque pô, você ter a foto da sua família simbolizando Sim. essa parte de segurança patrimonial, né? Sim. Pô, É incrível. realmente é um case que eu vou contar em Ah, palestras minhas a partir de hoje, viu? Porque realmente gostei demais. E 100% obrigada. dos clientes são pessoas. São. E 100% das pessoas têm sentimentos, têm histórias. Então isso é. A gente precisa aprender mais sobre pessoas do que sobre vendas. Porque quando a gente encontra a dor, ou o grande sonho, ou as aspirações reais desse ser humano, você vai vender muito mais. E várias vezes para a mesma pessoa. E Muito isso, mais importante isso do é que técnica de importante venda. Exatamente. não só para vendas, mas também para fazer gestão de times, né? Porque Sim, você está entendendo sobre a dor da outra pessoa. Você se coloca nessa posição, né? Escutativa, de você ter a sensibilidade do momento da outra pessoa para aproveitar oportunidades em venda, mas também fazer a gestão com inteligência emocional, né? exato. Um dia, se vocês me virem de fato vendendo, já escutei esses comentários. Marina, você pergunta muito e fala pouco. Eu falo, cara, eu tenho que estar mais interessado no que ele tem para me entregar, porque Exatamente. o produto pode ser o mesmo, o serviço pode ser muito parecido. Agora, a história individual de cada um Isso é é única. única, é o DNA, né, daquela família, daquela empresa e do que a gente já escutou. Eu já escutei empresários dizendo que querem que os filhos
se explodam, essas são as palavras, que eles se danem, eles que eu conquistei tudo sozinho, ele vai conquistar, e ao mesmo tempo, o empresário falando, eu faço tudo, eu acordo às 6 da manhã e vou dormir meia-noite por eles, e é pra eles que eu faço isso. Imagina se eu fosse ter o mesmo approach. Não tem como. Não tem como. Os dois são meus clientes. Uhum. Só que um muito pro lado racional e o outro muito pro lado emocional. O perfil do cliente é fundamental na hora da estratégia da venda. E voltando aqui um pouquinho que eu fiquei lembrando, né, que você falou assim que já fechou clientes, que foram visitar seus clientes e viram e fecharam, né? A gente também já fechou clientes por conta da caixinha. Então é muito legal quando você mostra, você traz uma experiência para o seu cliente, isso pode retornar para você. Sim. E que nesse momento, eu acho que da experiência, eu não pensava em que isso poderia me gerar outras vendas. Uhum. De verdade. Mas é o fato de que a pessoa olhou e falou, nossa, que coisa mais linda. E aí o cliente lembrou, cara, você tem que falar com a Marina. Uhum. Ela faz um trabalho personalizado para empresários como nós. Blá, 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 blá. Contou um pouquinho ali. O cara pegou. Tá bom. Eu vou falar com ela. E legal, né? foi uma coisa que fluiu, mas de um elogio ao porta-retrato. Eu acho que tem que gravar um vídeo falando sobre isso. Tá Sério, bom. porque vai gerar uma conexão surreal. Sério mesmo. Eu gostei demais da história. Eu vou fazer isso. É, E vou te postar. boa. Remarca. Com certeza. Reposta, na verdade. Aliás, ó, tudo que você fizer falando sobre a experiência do cliente, eu faço questão de postar e acompanhar esse trabalho, porque eu sou apaixonado por isso, por essas conexões. Amei. Marina, a gente tá chegando no final. Gostei demais, de verdade. Espero que você tenha gostado. Amei. Foi muito Tem, bom estar tem com um desafio vocês. agora pro final, hein? Tá. Não é uma dancinha, não se preocupa. É quase. É quase uma Ai, meu Deus do dancinha. céu. Quando a gente chegou aqui, a gente fez um vídeo pra chamadinha do nosso podcast. Você deu aquele gritinho no final, um uhul. Então eu Ok. quero que você termine esse podcast dando o seu recado ali pro mercado de contadores, pros produtos que você vende, como você consegue ajudar essas pessoas. E a gente termina todo mundo com esse uhul pra finalizar o Tá Talk bom. Show. Vou falar aqui? É isso aí? Só sua Tá câmera. bom. Se você é contador, tem dificuldade de vender algo aí dentro da sua contabilidade, o seu serviço é mais fácil de vender do que você pensa. Você só precisa da direção e do caminho correto para seguir para chegar no seu objetivo. Estou aqui para te ajudar. Se você ainda não me segue, @Marina com 2 N's Mota, me chama. Vou ter o maior prazer de conhecer a sua contabilidade e levar a minha metodologia aí para dentro, para você, para o seu time. Com certeza, de trazer muitos resultados. Meninos, obrigada. Muito Obrigada obrigado. demais, amei estar com vocês. Também gostei de verdade. E para você que também gostou do nosso Talk Sobre, coloque embaixo qual foi o insight, qual foi o que você conseguiu pegar aqui de pílula, que tenho certeza que foram muitas coisas. Não deixe de curtir Comentar. e compartilhar. E deixar aqui nos comentários quem você gostaria de ter como convidado aqui no Talk Solve. E Marina, sua história foi incrível, foi inspiradora. Tenho certeza de que quem acompanhou esse episódio vai ter grandes insights aí para a vida inteira, como inspiração de fato. E vamos terminar com... Uhul! Valeu, pessoal. Tchau, tchau.